Olá, seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Hoje eu pretendo fazer um vídeo em formato um pouco diferente. Não vai ser uma aula, vai ser mais uma conversa. Eu quero falar um pouco sobre mim, sobre a minha vida de estudante, aproveitando que essa semana nós tivemos o Dia do Estudante, que foi dia 11 de agosto. Desde que eu comecei o canal, eu pensei em trazer alguns temas que falassem sobre o estudo, sobre a valorização, o porquê estudar, e principalmente no contexto do nosso país, como que essa valorização funciona ou não. Então este vai ser o primeiro vídeo sobre essa conversa e nós vamos falar um pouco sobre educação. Eu não vou prometer para vocês agora uma frequência desses vídeos. Os vídeos sobre aulas de física nas quarta-feiras vão continuar uma vez por semana. Mas já vocês vão entender por que eu não posso prometer a frequência de 2 tipos de vídeo aqui no canal por enquanto. Então, antes da gente começar, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, ativem o sininho e roda a vinheta. Então, antes de eu começar a falar sobre mim, eu quero saber quem é você. Então, comenta aqui embaixo para mim se você é adolescente, se você está no ensino médio, se você está aqui porque você gosta de física ou porque você está estudando para o Enem e precisa aprender física, se você já é adulto e de repente quer voltar a estudar, ou se você tem filhos e quer que eles aprendam também, quer que eles acompanhem esse tipo de canal no YouTube. Então comenta aqui que eu quero saber quem é você. Porque com esse conhecimento eu vou conseguir pensar melhor nos próximos vídeos sobre essas conversas e conseguir direcionar também os temas desses vídeos. Então agora eu vou me apresentar e apresentar para vocês também um pouco da minha relação com o estudo e o quanto eu acho isso importante. Então meu nome é Ana Carolina, eu tenho 30 anos e eu sou licenciada em Física, mestre em Física e estou fazendo meu doutorado. Então licenciada quer dizer que eu posso dar aulas de Física. Bom, então é devido a eu ainda estar no doutorado, inclusive no último ano, é que eu não vou poder prometer para vocês uma frequência desses vídeos, porque eu preciso escrever, gravar, editar. Se você já me acompanha, você já percebeu que eu tenho alguns probleminhas ainda com a edição, então isso toma algum tempo, né? Eu faço tudo, então eu preciso terminar meu doutorado. Então, por isso, agora eu não posso prometer. De vez em quando eles vão aparecer aqui e se você ativar o sininho, você vai ser avisado com certeza. Então, dia 11 de agosto, nós comemoramos o Dia do Estudante. E eu pergunto para vocês, por que é tão importante estudar? Você gosta de estudar? Você vê essa importância? Ou você só estuda para passar? Ou você só está interessado em um status, de uma profissão talvez? Bom, eu gosto de estudar, sempre gostei, fui incentivada à leitura desde cedo pelos meus pais e nunca foi um fardo para mim estudar. Mas se engana quem acha que eu gosto de estudar tudo, qualquer coisa. Você já deve ter percebido que eu tenho uma queda pelos números, né? E isso me fez escolher a minha profissão. Mas aqui, nesse gostar de estudar e o que a gente gosta de estudar, eu acho que entra uma discussão sobre os nossos professores. Né? Quem foram os nossos professores? Eu tive sempre bons professores de matemática. Eu tive uma professora de matemática na 5ª série que ela me ensinou fração, não só eu, né? Para todos os alunos, com pizza e chocolate. Quem não vai gostar de fração que envolve pizza e chocolate? Então, isso ficou na minha memória para sempre. Então, aí eu acho que entra também a questão não só da valorização da educação, mas também valorizar os nossos professores. Por que todos os professores não são bons professores? O que tem por trás disso? Né? Então, eu gosto de física e eu amo ensinar física, mas talvez se eu não tivesse boas condições de trabalho e tudo mais, será que eu seria uma boa professora? Então, eu acho que essa discussão entra aí. Por que a gente gosta das matérias que a gente gosta ou não? Já pensou se a gente pudesse gostar, conseguisse gostar de estudar tudo? Então, obviamente, se você teve bons professores de matemática, você também vai gostar de matemática, física, etc. Se você teve bons professores de geografia, então talvez você goste mais de geografia,
bons professores de história, e isso vai depender da sua escolha de profissão, com certeza. Então, valorizar e defender a educação está diretamente ligado a valorizar e entender os nossos professores. Mesmo tendo essa queda pelos números, nem sempre eu soube o que eu queria fazer da minha vida. Aqui em Natal, que é onde eu moro, na época do meu vestibular, a gente tinha 3 opções. Nós tínhamos o vestibular da Universidade Federal, que não era o Enem, era um vestibular próprio, que nele eu tentei arquitetura. Tínhamos a Universidade Estadual, com apenas 4 cursos, e nele eu tentei Ciências da Computação, que dos 4 era o que eu mais me identificava. E tínhamos o IFRN, hoje é IFRN, né, que é o Instituto Federal. Na época tinha outro nome, Cefet. E lá tinha alguns cursos tecnólogos e os cursos de graduação eram todos licenciatura. E eram apenas 3, que era licenciatura em Física, em Espanhol e em Geografia. Embora talvez eu soubesse que eu gostava de ensinar, tinha todo aquele preconceito, né, justamente da desvalorização do professor. Então, poxa, vou estudar 4 anos para ganhar um salário baixo e ter muito estresse e tudo mais. Então, eu não assumi de vez que era isso que eu queria fazer. Mas, como no IFRN só tinha licenciatura, então eu pensei, vou fazer para Física aqui, Arquitetura em um, Ciência da Computação em outro. O que eu passar eu começo, se eu não gostar eu saio. Também não tinha nenhuma pressão de ter que ficar naquele curso e de ser um curso que outras pessoas escolheram para mim. Não, fui eu que escolhi e eu sabia que se eu não estivesse gostando e tudo mais, eu poderia sair e tentar de novo mais uma vez. Bom, então você já deve ter adivinhado que eu só passei em um desses vestibulares, que foi no IFRN, licenciatura em Física. E não passei nem nas vagas. Passei depois, que chama suplência, se eu não me engano, e alguns alunos desistiram e aí eu entrei. Mas aí, nessa hora, eu ainda não tinha percebido a desigualdade na minha educação. Porque mesmo eu gostando de estudar e tudo mais, vejam que eu só passei em um dos vestibulares. Então, já existia aí uma falta de preparo para isso. Então, mas eu só percebi isso mesmo quando foi a primeira prova da primeira disciplina de física que eu paguei na graduação. Na primeira prova, eu tirei 4,5, uma prova que valia 10. Mas a prova não era difícil. A prova era uma prova básica. Teve alunos que tiraram 10. Mas também teve alunos que foram pior que eu, porque não tinham a mesma assimilação do assunto, ou porque não tinham tanto tempo para estudar, tinha alunos que trabalhavam. Eu tinha o privilégio de não precisar trabalhar, de só estudar. E ainda assim eu tirei 4,5. Hoje, quando eu vejo aquela prova, eu sei que é uma prova básica, com assuntos de física do ensino médio, que eu e todos os meus colegas deveríamos ter aprendido no ensino médio. Mas não aprendemos. Então, aí veio o baque da diferença na educação. Tinha alguns alunos de escola particular, de boas escolas particulares, e esses alunos tiraram 10 sem o menor trabalho. Então, a desigualdade na educação também existe e também é algo que precisa ser debatido. A educação pública, ela precisa ser de qualidade. Mas, como vocês também devem ter adivinhado, eu não desisti. Eu só estudava, como eu já disse, então eu peguei o ritmo e comecei a conseguir assimilar as coisas e terminar o curso. Mas o que eu quero enfatizar é que nesse primeiro momento dessa prova ruim e de outros também, eu comecei a ver que existia pessoas melhores preparadas que eu, que vinham, né, de escola particular, então provavelmente elas tinham uma renda melhor que a minha, familiar, e tinha pessoas piores, então às vezes precisava trabalhar, ajudar na renda em casa, então devia ter uma renda mais baixa que a minha. Então aí você vê a variação de pessoas que existe. A diferença, você vai saindo do seu mundinho, você vai saindo da sua bolha e olhando para os outros, olhando para as outras coisas. Então, provavelmente, numa graduação,
Você não vai aprender só aquilo que você entrou para aprender. Eu não aprendi só física ou só dar aulas de física, mas eu tive muitos aprendizados sobre a vida também. Então aqui eu já tenho uma das respostas da minha pergunta, que eu acabei de fazer para vocês. Então estudar é importante porque abre a nossa mente, sabe aquele, sim, explosão? É isso que estudar faz, cada vez que você aprende algo novo. E você começa a não olhar só para aquele seu mundo, só para aquela sua bolha, porque você começa a ver que existe muito mais coisa na sua volta. Outra resposta que eu tenho para vocês é que quando a gente aprende algo, ninguém mais tira aquilo da gente. Ninguém. Você aprendeu aquilo, aquilo é seu e você pode levar aquilo pela vida toda. Ninguém vai tirar de você. Então isso também traz à tona a importância da universidade ser pública. Eu sei que ainda existe muitas dificuldades entre quem entra e quem não entra na universidade pública. Às vezes a pessoa que estudou numa escola pública não consegue entrar e a pessoa que estudou numa escola particular consegue. Isso também é uma discussão, mas é importante, muito importante que a universidade continue sendo pública, porque aos poucos ela vai conseguindo incluir todo tipo de pessoa. Não importa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro. Você, passando na prova, vai conseguir entrar lá dentro. Então, às vezes, muitas vezes, estudar é a única maneira de você conseguir aquilo que você quer. De você lutar por aquilo que você quer. Então, sempre que você tiver a oportunidade, defenda a educação pública e a universidade pública. E nessa semana, ainda saiu essa história de taxar os livros. Então, estudar é uma afronta para o nosso governo, né? Porque a gente vai pensar, a gente vai começar a não aceitar tudo que é imposto para a gente. Porque a base de um estudo é o questionamento. Quando a gente é criança, a gente é muito curioso, né? Obviamente que talvez vocês não se lembrem de quando vocês eram crianças, mas basta olhar para um bebezinho e a gente percebe que eles querem levar tudo na boca, porque querem sentir o gosto, querem experimentar, querem saber o que é. E tem uma fase da criança que ela só pergunta. Mas muitas vezes essa fase pode ir muito rápido, porque a criança é repreendida, né? Ah, não fica perguntando, não fica falando, isso é feio, isso é falta de educação. E a gente vai sendo repreendido e para de perguntar. Mas quando a gente começa a estudar, as perguntas voltam. E é maravilhoso como a gente começa a perguntar sobre tudo de novo. Então, quando a gente pergunta, a gente não aceita. A gente está perguntando porque a gente quer uma resposta e não está aceitando aquilo como é. Então, isso é uma forma de confrontar o nosso mundo. E se a gente parar para pensar, as perguntas são infinitas. Então, se as perguntas são infinitas, por que a gente para de estudar? E é com este questionamento que eu termino esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!